Olha, oh aleluia, Deus é bom. Meu querido, Isaías capítulo 43, do verso 1 até o verso 3. Profeta Isaías, profeta messiânico. Isaías 43, do versículo 1 até o versículo 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, diga comigo, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Amém? O tema desta palavra é: o que você tem que passar, você vai passar. Parece redundante, né? Mas o que nós temos que viver e passar e experimentar, não adianta, ninguém passa por você. É você que tem que passar. E muitas vezes nós olhamos e pensamos: por que eu tenho que passar por isso? Por que será, Deus, que parece que nós olhamos para o próximo e sempre pensamos que a grama do vizinho é melhor que a nossa. E nós nos questionamos: por que será que eu tenho que passar por isso? Me lembro que conheci pessoas e conheço um amigo que teve câncer. E quando ele soube que estava com câncer, ele era um homem de Deus, um homem justo, um homem bom, um homem íntegro. E de repente, esse câncer foi um pouco cruel com ele, tirou dele algumas coisas. E no processo do câncer, ele teve um problema cardíaco, ele teve um princípio de infarto. E para completar, além do câncer, ele teve esse problema e teve que botar um stent. E ele disse para mim: pastor Firmo, pastor Moisés, por quê? Por que eu? Tanta gente ruim por aí, por que eu, pastor? Eu que quero servir a Deus, eu que quero fazer a vontade de Deus, por quê? Eu sei que esse texto que eu acabei de ler é um texto que muitos pregadores usam ele para motivar. E é claro que é maravilhoso, porque ele tem uma motivação vinda dos céus. É um texto que alguns pastores, alguns pregadores pregam por aí com ar triunfalista. O que é triunfalismo, pastor? Triunfalismo é uma pregação hoje em dia que diz que você é cabeça e não cauda. Você tem que vencer e Deus tem que ouvir a tua oração. Você não deve aceitar, porque Deus tem o melhor da terra para a tua vida. Tudo isso não é mentira, mas nós como cristãos passamos por vales, passamos por deserto, passamos por momentos em que perguntamos: por que, Senhor? Por quê? Sabe por quê? Você nunca se fez essa pergunta? Por que que você passou por um vale, quem sabe, de um câncer, ou até com um problema dentro da tua família? Por que será que o Covid-19 tirou um parente que você amava? Por quê? Isaías, o profeta messiânico, profetizou no reinado do sul de Israel, reinado de Judá. E por 60 anos este homem profetizou a verdade. Ele vivia num momento em que a nação de Israel estava totalmente, Judá estava se perdendo na idolatria, Judá estava afastado de Deus, Judá estava se perdendo. E ele profetizou, e Deus usou este homem chamado Isaías para dizer que o juízo iria vir sobre a nação, sobre Judá. E o interessante é que Isaías era casado com uma mulher chamada de profetisa. Lá em Isaías capítulo 8, verso 3, ele diz: eu me casei, eu tive um filho com a minha esposa, e chamam ela de profetisa. Certamente a esposa de Isaías profetizava. Ele teve 2 filhos. O nome de um, o remanescente, voltará, apontando para o reino do norte, aonde os assírios já haviam levado o reino do norte cativo, e ele estava profetizando que eles iriam voltar.
Depois ele teve um outro filho que significava rápido despojo, apontando que os babilônios iam entrar lá em Judá, iam saquear a cidade, iam tirar tudo. Isaías profetizou num tempo muito difícil. Eu estava lendo sobre ele, o seu nome significa Yeshuahu, Jesus é a salvação. Deus levanta esse homem, que era filho de Amós, e não era o profeta Amós, não, ele era filho de um homem da linhagem real, chamado Amós. Este homem profetizou num momento difícil, aonde o povo estava afastado de Deus. Quando você lê o livro do profeta Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento, profetizou em 66 livros, 66 capítulos foram escritos por aquilo que Deus colocou no coração e na boca desse homem. Os mesmos 66 livros da Bíblia, é uma coincidência, né? Até o capítulo 39, que é o Antigo Testamento, Isaías profetizou apontando para o juízo de Deus. Do capítulo 40 para frente, que é o Novo Testamento, Isaías começa agora a profetizar sobre o Messias que haveria de vir. Os 2 últimos capítulos de Isaías falam sobre o milênio, o Apocalipse, as coisas futuras, assim como os 2 últimos da Bíblia apontam para o final dos tempos. Este homem era um homem de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que mesmo como um homem de Deus, ele começa a olhar e ver, e descobrir que mesmo sendo um homem de Deus, ele passaria por rios, ele passaria, aleluia, e seria inundado por águas, ele passaria por fogo, ele passaria por momentos difíceis, porque ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus não nos impede ou nos protege de passarmos por tribulações. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você nesta noite: o nosso Deus passa conosco no meio da tribulação, o nosso Deus passa conosco no meio da dificuldade, o nosso Deus passa conosco no meio dos nossos questionamentos. Quem sabe você veio aqui nesta noite e você pensa assim no seu coração: eu vou lá na igreja Oikos, eu queria ver como é, eu quero ver uma palavra de Deus para a minha vida. Aí Deus manda dizer para você nesta noite, como foi cantado aqui pela pastora Ana e pastor Rodrigo: ei, lembra de quantas vezes eu já te ajudei, lembra de quantas vezes você caiu, eu te levantei. Ei, eu vou te abençoar, ei, eu vou fazer coisa nova na tua vida. Ei, eu sou o Deus que conhece você por dentro e por fora. Você crê que Deus está aqui nesta noite? Você crê nisso? Deus está aqui. Esta palavra que eu acabei de ler, Isaías capítulo 43, ela nos mostra algumas verdades. A primeira verdade: Deus nunca engana aqueles que são seus. Todos nós passamos por dificuldades na vida. Todos nós olhamos para algumas situações que vivemos e queremos respostas. E muitas vezes o silêncio de Deus dói mais do que quando Ele fala conosco. Alguém pode perguntar para mim: mas pastor, Deus fica calado? Sim, muitas vezes Deus se cala. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você está passando por aquele momento que você quer ouvir a voz de Deus, parece que Deus se cala e você fica esperando Ele falar alguma coisa e Ele não diz nada. Você está passando por uma prova, é igual numa escola. A minha esposa é professora e quando ela vai aplicar uma prova entre os alunos, ela diz: ninguém conversa nada, todo mundo fica em silêncio, presta atenção na prova, presta atenção naquilo que você já estudou, e é isso que é ser aprovado por Deus, é passar pela prova de Deus. E nesse momento ninguém pode falar nada. Quem sabe você não está ouvindo ou não está vendo Deus falar contigo diretamente, mas Deus está usando pessoas próximas a você. Deus está usando, quem sabe, aleluia, alguém que está no teu trabalho. De repente Deus está usando alguém que você nem conhece, alguém que nem serve a Deus, mas Deus está gritando com você, dizendo: no meio dessa dificuldade, eu sou contigo, aleluia. No meio dessa tribulação, eu sou o teu Deus. Meu querido e minha querida, não há nada melhor do que servir a Deus. Não há nada melhor. Deus luta as nossas guerras. Deus nos protege de todo mal. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Deus é aquele que está conosco quando tudo parece que vai dar errado. Ele muda toda a circunstância e toda a situação. Ele não perde o controle da nossa vida. Ele não se esquece, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. E tem um detalhe mais maravilhoso ainda sobre Ele: Ele é fiel.
Ele é fiel, Ele é fiel, mesmo quando não somos fiéis, sabe, Valmir? Mesmo assim Ele é fiel, mesmo quando nós falhamos, Ele é fiel, mesmo quando as dificuldades batem na porta da nossa casa, mesmo assim Ele continua fiel, e é por isso que eu adoro a Ele de todo o meu coração neste domingo, porque Ele é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. Mas o texto, ele me chama a atenção alguns detalhes. Primeira coisa que me chama a atenção: quando passares pelas águas. Diga comigo, todos nós vamos passar por águas. O que são águas, pastor? É a dor, é a angústia, é a depressão, é uma doença que nós não conseguimos, parece que não consegue melhorar. É um momento da nossa vida que parece que está faltando alguma coisa. As águas, elas muitas vezes tentam nos afogar, nos sufocar. Alguém me ligou essa semana, porque eu tenho um grupo chamado Semeando a Vida, e alguém disse: pastor, muitas vezes eu penso até em me matar. Por quê? Porque eu estou tão desesperada, e parece que a agonia toma conta do meu coração, e pastor, parece que é melhor eu morrer, não aguento mais passar por tudo isso. Eu repreendi, falei: minha irmã, não diga uma palavra dessa, aleluia, porque o inimigo quer roubar e ceifar a tua vida, mas Jesus te dá vida e vida em abundância, aleluia. Eu vou orar por você, e eu orei e repreendi aquele espírito de suicida que estava sobre aquela jovem, e depois ela me mandou um áudiozinho dizendo: pastor, depois que o Senhor orou, eu senti que algo quebrou. Sabe o que é isso, meu querido? O Senhor não te isenta de passar por tribulações e problemas, não. Ele passa com você. Quando você anda no meio do deserto com Ele, Ele manda uma nuvem de glória para te proteger do calor do sol durante o dia. Quando você está com Ele no meio do deserto, Ele vai com uma coluna de fogo para iluminar, para aquentar o teu corpo naquele deserto. Quando você precisa se alimentar, Ele manda um maná do céu para alimentar a tua casa, a tua vida. O Deus conosco passa com você. Sabe, meu querido, mas você vai ter que passar por algumas coisas. Aqui diz passar pelas águas, águas do sofrimento. José no Egito, nós olhamos a história de José e nós pensamos: pastor, José não sofreu. O quê? Ele foi traído pelos seus irmãos, que jogaram ele numa caverna, depois venderam ele como escravo. Depois ele foi trabalhar na casa de um homem, e ali ele foi defamado, como se estivesse assediando, ou tentado até usurpar da esposa daquele homem. Depois ele foi parar no cárcere. Alguém diz: pastor, mas no cárcere ele era o administrador. Não importa, ele ficou 13 anos da sua vida preso injustamente naquele cárcere. José sofreu. Quando nós olhamos a vida, por exemplo, do próprio Senhor Jesus Cristo, sofreu. Ele não era reconhecido pelos seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos não creram nele. Ele não era reconhecido na sua pátria. Uma vez ele foi lá, aonde ele nasceu, em Nazaré, e disse: ei, se lá em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que eu fiz aqui em Nazaré, eles se converteriam. Mas o povo de Nazaré tentou jogá-lo de cima de um precipício. Ele foi traído pelos seus discípulos, todos eles. Judas o traiu diretamente, mas os outros, quando simplesmente ele foi preso lá no Getsemane, o abandonaram. Pedro chegou a negar ele 3 vezes. Ele foi humilhado em tudo que ele padeceu e passou, ele passou só. João, juntamente com a sua mãe, e aleluia, quem sabe algumas poucas mulheres ficaram assistindo de longe, mas Jesus foi traído e depois foi crucificado. Ele passou pelo vale da dor, meu querido e minha querida. Ele passou pela tribulação. Isaías profetizou a respeito dele e diz assim: verdadeiramente ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A vida cristã não é um mar de rosas, não é. A vida cristã, muitas vezes também nós passamos por tribulações. Eu sei que tem muitas pessoas que pregam aí: não, você não tem que aceitar, você não tem que aceitar isso para a tua vida. É claro que tem coisas que nós temos que repudiar, eu até entendo assim.
Mas tem coisas e tem situações que é o trabalhar de Deus na nossa vida. Pode a criatura dizer para aquele que o criou: por que me fizeste assim? Lá de Jeremias diz assim: por que estás fazendo no vaso desse jeito? Não, assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós, Israel, nas minhas mãos. Deus está trabalhando na nossa vida, na minha vida, porque Ele quer forjar em nós um vaso de glória, para que o nome dEle seja glorificado. Águas do sofrimento. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Ananias foram lançados na fornalha de fogo ardente. E alguém pode dizer: pastor, eles não se queimaram. Mas imagine a adrenalina, meu querido. Você vai morrer. Eu não sei se alguém já recebeu algum atestado de morte aqui. Alguém já recebeu algum atestado de morte? Eu vou dizer algo que aconteceu. Uma vez estava com a pastora vindo de Manaus para o Rio de Janeiro, e eu peguei uma carona no Hércules da aeronáutica. E no meio do caminho estourou uma das turbinas lá, estourou. Era um bimotor. E eu vi a tripulação correndo, e daqui a pouco vieram com os travesseiros e falaram assim: se prepare-se que nós vamos aterrissar. Meu Deus, irmãos, o meu coração acelerou tanto que se eu tivesse o problema cardíaco eu tinha morrido na hora. Eu fiquei imaginando a dor do impacto. Será que vai doer? Se explodir, será que eu vou sentir a chama queimando em mim? Ou será que eu vou desmaiar? Eu nunca morri, ainda mais de avião. E pareciam os minutos mais longos da minha vida. E as pessoas do avião tremendo, as pessoas gritando, as crianças gritando. E eu era novinho, recém-casado, segurei na mão da pastora e falei: vou morrer do lado dela. Mas eu não morri, eu estou aqui, porque Deus cuidou de mim. Aleluia. Você não morre enquanto não chegar a hora. Porque quando Deus tem realmente um projeto na nossa vida e ainda tem algo a realizar, o Senhor cuida de você, Ele cuida da tua história, Ele cuida daquilo que você está vivendo, Ele conhece cada nuance, cada detalhe da tua vida. Ele é Deus, aleluia, e é onipresente, onisciente e onipotente. Quantas pessoas aí pegaram Covid-19 igual a mim, pastor Luiz, outras pessoas, pastor Luiz foi entubado, eu fiquei no oxigênio. O médico disse: vai ser entubado, se não melhorar vai ser entubado. Meu irmão, quantas pessoas mais magras do que eu, sem problema de pressão alta, tem problema de pressão alta. Pessoas com a saúde de ferro, pegaram Covid-19 e morreram. Quando eu peguei eu pensei: já era. Mas quando Deus tem um projeto na nossa vida, quem determina é o Senhor, quem manda é o Senhor, quem faz é o Senhor. Se você está passando por águas nessa noite, lembra-se que o teu Deus tem o controle de todas as coisas. O teu Deus tem um controle da tua história, o teu Deus tem um controle da tua vida, o teu Deus sabe o que você está vivendo, e nada vai acontecer sem a permissão dele. Quando passares pelo fogo, fogo já dói mais, né? Fogo arde, queima. Alguém já queimou a mão no fogo? Eu já. Uma vez fui soltar um busca-pé e fiz a façanha de segurar o busca-pé na mão. E quando acendeu o busca-pé, queimou toda a minha mão, ficou carne viva. Meu Deus, e parece que quanto mais você lava, mais dói. Tá rindo de quê, pastor? Eu era adolescente, né? Adolescente faz umas besteiras assim, sabe? Queimou a mão, podia ter perdido a mão. Queimar a mão dói, queimar. Quando você se queima, outra vez estava na minha casa e estava fervendo alguma coisa, era adolescente também, não sei se era feijão, e de repente passei assim, igual estabanado em volta do feijão, e o feijão queimou aqui, meu peito todo aqui assim, caiu. Meu irmão, dói. O fogo arde. Fogo fala de tribulação que machuca a nossa vida, que machuca o nosso corpo, que machuca as nossas emoções, que machuca o nosso intelecto, o nosso sentimento, enfermidades da alma, doenças que queimam o nosso coração. Quem sabe você entrou aqui com o coração assim queimado, machucado, ferido, mas o Espírito Santo está aqui para acalentar esta dor. Ele tem um bálsamo, Ele tem o socorro, Ele tem a cura para essa enfermidade que você está passando. Sabe, Jesus é tão bom que mesmo diante das maiores tribulações Ele passa conosco. E aqui fala de fogo. Só que a nossa fé muitas vezes é colocada no fogo. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, verso 7 diz: para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece,
embora aprovada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu quero dizer algo para você que eu senti agora de dizer. Sabe, quando Deus te livra do meio de uma fornalha, não é simplesmente para testemunho da tua vida, não. Quando Deus te livra do hospital, como livrou eu, pastor Luiz, da Covid-19, não é só para testemunhar, não é para isso. Porque Ele já tem nos céus serafins, anjos e arcanjos, que diuturnamente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele não nos livra só para isso. Aqui em 1 Pedro diz: Ele nos livra da fornalha para a sua glória. É para a glória do nome do Senhor. Eu quero te convidar, levante tua mão se você puder. Para o momento desse culto, feche os teus olhos. Você sobreviveu ao Covid, meu querido. Você sobreviveu, você chegou até aqui. Sabe, milhões de pessoas morreram com Covid-19. E você está hoje aqui. Dá um glória a Deus aí. Dá um obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Glória seja dado ao teu nome. Xarabaçuia. Quando nós demos glórias a Deus, a glória de Deus desce sobre a tua vida. Quando você exalta o nome dEle, a Shekinah dEle, a presença dEle desce no meio da igreja. Ei, meu querido, o Espírito Santo está aqui nesta noite. O Espírito, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Pastor, eu não estou sentindo nada. Parece que eu estou morto, parece que eu estou morta. Dá glória a Ele, e a presença dEle vai tocar no teu coração. Dá glória a Ele, e você vai sentir a presença dEle. Mas sabe por que Deus permite que nós passemos pelo fogo e nós saiamos do outro lado? Tem um motivo principal. Porque Deus quer que nós o amemos, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. O que Deus é na tua vida? Aquilo que Ele faz é glorioso. Mas tem pessoas que quando começam a passar pelo processo da fornalha, se esquecem de Deus, questionam o agir de Deus, questionam o porquê, questionam tudo, porque estão passando pelo processo da fornalha. Porque hoje em dia as pessoas só querem receber bênçãos, bênçãos, bênçãos e maravilhas. Elas vêm na igreja e elas querem com um pedido gigante, elas tiram do bolso aquele pedido e diz: e tem alguns que dizem assim: eu quero um carro novo, Deus, eu quero uma casa nova, eu quero, Deus, viver o melhor desta terra. Mas poucos são aqueles que vêm na igreja para dizer: Deus, eu não quero nada, eu quero somente te agradecer pela minha vida e pela minha salvação. Eu quero te exaltar porque o Senhor é Deus sobre a minha casa. Eu quero te glorificar porque eu tenho um nome escrito lá no livro da vida. Eu tenho um nome escrito no livro da vida. Sabe, Joel, ninguém pode apagar isso de lá da tua vida. O teu nome foi escrito no livro da vida, aleluia, pelo sangue de Jesus, aleluia. E ninguém pode apagar. Eu me lembro dos discípulos, saíram na grande comissão. De 2 em 2, eles foram nas cidades, sabe, Sara, e foram pregar o evangelho do reino. E qual é o evangelho, pastor? Que Jesus era o Filho de Deus, e que aquele que cresce nele seria salvo. Só isso. É só isso, pastor? É só isso. Os discípulos iam de casa em casa, anunciando o evangelho de Cristo. E ali pessoas que eram enfermas eram curadas. Certamente Judas entrou numa casa com alguém. Judas, aquele que traiu Jesus. E certamente Judas, quem sabe, foi usado pelo Espírito Santo. E quem sabe a Bíblia não diz, mas pode ter sido para que pessoas fossem libertas, para que pessoas fossem curadas. Se ele não foi usado diretamente, ele estava lá junto dos discípulos. Ele viu os milagres de Jesus e eles entravam de casa em casa anunciando as boas novas de salvação. Aí quando eles voltaram tão felizes. Olha aí, os demônios submetem a nossa voz. Nós temos autoridade, nós podemos curar como Jesus cura. Nós podemos falar como Jesus falava. Meu Deus, nós somos especiais. Aí Jesus chama eles e fala: ei, vocês estão alegres por quê? Porque Jesus vê todas as coisas. Jesus vê o que está no íntimo da nossa alma. Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Ele sabe como está você que está na live. Ele sabe como é que está o teu coração. Melhor do que ninguém, Ele sabe a dor que você está passando, vivendo. Ele sabe a luta que está sendo para você seguir a Ele. Ele sabe de todas as coisas. Aí os discípulos pensaram: meu Deus, quem será que contou para ele? Vocês estão alegres por isso? Não se alegrem por isso, não. Se alegrem pelo seu nome está escrito no livro da vida. Ei, a minha alegria maior
É que pode o homem me matar aqui, mas eu, quando eu fechar os meus olhos, eu acordarei. Quer dizer, nem vou dormir, eu vou amanhecer, eu vou estar diante do Todo-Poderoso. Aleluia! Lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tribulação. Nós estaremos presentes para sempre com o Senhor. Eu quero ver você lá, sabe, Charles? Eu quero ver você lá. Eu quero ver você, Pedro, lá naquele lugar. Eu quero você que está aqui nesta noite, eu quero te ver lá, Valmir. Eu quero que nós estejamos juntos com o Senhor para sempre. Alai, xarabás. Passar pelo rio. Pastor, o que é rio, pastor? Rio é algo que jorra. Alguém já nadou no rio caudaloso? Certa vez em Manaus eu fui eu era jovem, né? Ainda bem, né? Se fosse hoje eu já morria logo nas primeiras braçadas, né, pastor? Não parece brincadeira, eu nado muito bem. Sei porque eu sou gordinho assim, né? E aí gordinho nada bem, será? Não sei, eu nado bem. Pastor Sebastião já viu eu nadando, quando ele treinava na SPP. Esse homem aí ia e voltava sem parar no SPP. Eu peguei ele lá nadando. Eu nado muito bem, para mim, modéstia à parte, ganhei campeonato pelo Exército, parece brincadeira, né? Se você for na escola de sargento das armas, tem uma placa lá, e meu nome está lá. Na Olimpíada de 93, eu ganhei dos 1000 alunos, depois ganhei das 3 Olimpíadas. Eu participei da natação. E tá meu nome lá marcado. E eu fui nadar num rio lá em Manaus, afluente do Rio Negro. E nós fomos atravessar o rio, irmãos. Eu nunca tinha nadado num rio assim, grande, sabe? Porque nós olhamos o rio aqui, esse Rio do Nunes aqui é pequenininho, é pinto, né? Tu vai lá em Morretes, lá tu vê aquele riozinho lá, é um fiozinho de cabelo. Mas o Rio Negro, Manaus, os rios são tremendos, são muito fortes. E muito alto, e muita água. E eu fui atravessar, e no meio do rio, eu olhei, um rapaz falou, ia lá, tem jacaré caindo na água. Pronto, já foi o suficiente para eu entrar em pânico. Meu Deus, jacaré, já imaginei o jacaré me pegando. E tem piranha também, aí o jacaré dá uma mordida, o sangue aparece as piranhas, que morte terrível ia ser. Meu irmão, eu nadei tão rápido, que o lado mais perto ficava do lado de cá. Eu atravessei para o lado mais longe. Só que eu esqueci, irmãos, que depois eu tinha que voltar. Porque os rios do Amazonas, eles tem momentos que eles viram e parece que fica mais forte, sabe? É igual mar. E eu tinha que voltar, e a pastora sentada na areia, me chamando, gritando, e eu lá com medo de voltar por causa do jacaré. E foi uma luta para voltar, irmãos. Até que eu pensei, bom, se eu morrer, né, é porque chegou a hora, vamos atravessar, e nós atravessamos. Mas eu consegui, eu fiquei com, é verdade, foi, a pastora lembrou do detalhe aqui. Eu fiquei tão apavorado, que eu fiquei meio petrificado, Valmir. Aí apareceu uma canoa no meio do caminho, eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E a canoa deixou eu entrar, eu subi na canoa e atravessei para o outro lado. Mas rio fala de força, de violência. Não é apenas uma aguazinha que cai, não. Rio é quando o divórcio bate na porta do teu casamento. Rio é quando uma enfermidade que você tem, você recebe o laudo que não tem cura daquela enfermidade. Rio é quando você perde alguém que você ama, e por mais que você chore, a dor não sai do teu coração. Rio é quando você clama a Deus por um avivamento, mas parece que você não sente mais nada, e você está morrendo, é um morto-vivo. É rio. Rio é quando na tua casa há briga, há dissensão, há duas posições, parece que não tem saída, parece que não tem solução. É rio. Rio é quando o desemprego bate a porta da tua casa, é quando há fome na panela. Rio. Mas nessa noite Jesus manda dizer, se você passar pelo rio, eu passo com você. Eu passo com você. Eu passo com você. Aleluia, não tem coisa mais maravilhosa do que ter um Deus que passa conosco. Diga comigo, Ele passa comigo. Ele passa comigo, diga, Ele passa comigo. Aleluia. Aí no texto diz assim, ei, não temas, porque eu te remi. Eu chamei você pelo teu nome. Tu és meu. Aleluia. Você está com medo? Você está com medo? Muitas vezes nós temos medo, meu querido. Pastor, você sente medo? Sim, todos nós temos que sentir medo de vez em quando. Não existe alguém aqui que diga que não tem medo. É mentira, temos medo. Temos medo do que vai acontecer. Temos medo daquilo que não conhecemos. Tenho medo e eu penso muito nisso. Eu não posso me perder, nunca. Eu tenho que estar firmado na Bíblia, que é a palavra de Deus sempre.
Medo. O medo, pastor, mas no amor não há medo, mas nós temos medo porque somos humanos. E muitas vezes nós ficamos preocupados e o medo bate na porta do nosso coração. Não adianta vestir uma capa de super-homem, de super-crente, porque não somos. Mas o Senhor é aquele que passa conosco. Ele diz para você hoje: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o Senhor na tua vida. Não tenha medo. Ele te ajuda, Ele te socorre, Ele te sustenta. Ele é aquele que vai contigo, abrindo caminho, abrindo portas. Ele é aquele que vai fazendo o milagre. Ele vai confundir, Ele vai fazer porque Ele é Senhor. Não tenha medo. Aí Ele manda dizer: ei, não tenha medo porque eu te criei. Meu Deus, eu não estou aqui por acaso, meu querido, nem você. Você está aqui porque Deus projetou você. Ainda no ventre da tua mãe, Deus te escolheu. Uma vez o meu pai conversando comigo disse: engraçado, né? Você poderia ter sido meu pai. Eu falei: é, pai, é verdade. Eu poderia ter sido teu pai, mas Deus fez o senhor ser o meu pai. Porque Deus já tinha um projeto na tua vida e na minha. É Deus que fez você estar aqui. É Deus que abriu, aleluia. Quem sabe, é Deus que fez a sua mãe gerar você. É Deus que te deu um nome. É Deus que guiou a tua vida, te escolheu até você estar aqui nesta noite. Você é dele, você é dele. Você é propriedade dele. Ninguém pode te tocar assim de qualquer maneira, porque você tem dono. Você pertence ao Senhor. E quando nós pertencemos ao Senhor, nós temos que entender que foi Ele que nos escolheu. Ele diz: ei, não tenha medo. Eu te chamei pelo teu nome. Aqui ele está tendo uma palavra para a nação de Israel, né? Eu não vou forçar o texto. Tem pregador que, vamos forçar o texto aqui. É eu, meu nome, Moisés. Não. Ele está falando para a nação de Israel. Ei, eu escolhi você, nação de Israel. Arabassúria, canta, alabá. Mas eu quero dizer algo para você que talvez você não sabe. Sabe quem é o Israel de Deus? Quem é o Israel? Quem é o novo Israel de Deus? A igreja. Quem é a igreja que levanta a mão? Você é a igreja? Então também não tenha medo, que essa palavra é para você também, aleluia. Ele escolheu, Ele te deu um nome, aleluia. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos receber uma pedrinha branca. Está lá em Apocalipse. E na pedrinha branca vai ter um novo nome. Alabassúria, cantaraba. Oh, aleluia. Tem um hino que diz assim, é um hino muito antigo: o meu nome ouvirei Jesus falar. Conhecem? Glória, glória, aleluia. Aleluia. Eu não sei qual nome que Ele vai chamar lá no céu, mas eu vou receber um novo nome. Ele vai chamar e vai dizer: vem, meu filho, vem. Vem para as bodas do seu Senhor. Vem para aquilo que eu preparei para você antes da fundação do mundo. Aleluia. A morte não terá mais domínio sobre você, e nem o pecado. Você vai receber um novo nome, um novo corpo. Você vai receber um cântico na sua boca, um hino de adoração ao Senhor. Sabe, essa minha ansiedade é tão grande de estar lá. Eu quero estar lá, meu querido, porque eu sei como lá vai ser maravilhoso. E eu quero dizer para você que veio aqui nesta noite, que está ouvindo pela live, você também foi escolhido para estar lá. Ele te escolheu, Ele te escolheu, Ele te escolheu. Aleluia. Satanás está querendo parar a tua fé, quem sabe tirar você do caminho, quem sabe te desanimar, mas você foi escolhido para estar lá com o Senhor. E aqui eu termino a minha palavra. Ele diz: porque eu te remi. Remissão. O que é remir, pastor? Remir é quando alguém era, quem sabe, devia muito. Ao invés de ir para o Serasa, naquela época, não tinha o Serasa. Eu era vendido como escravo. Se eu devesse muito, tem crente que estaria como escravo aqui entrando na igreja. Imagine, hein? Imagine, será que alguém estaria? Porque quando você devia alguém e não conseguia pagar, você era vendido como escravo. Às vezes era você e teus filhos. Era um costume da época. E você servia como escravo, sem ganhar nada. Você ficava ali sem direito nenhum. Escravo não tem direito a nada. Trabalha de graça. O escravo não tem direito de escolher o que vai comer, que vai dormir. Não, é escravo. É assim que eu era. É assim que você era. Nós éramos escravos. Satanás, aleluia, tinha autoridade contra a nossa vida. Por quê?
Porque nós não tínhamos um dono, não tínhamos um Senhor. Mas quando Jesus te encontrou e quando você abriu o teu coração, Ele te remiu. Ele disse: eu vou comprar o escravo aí. É escravo? É. Ah, pastor, mas ele merece a morte, pastor, ele está preso. Não, eu vou comprar ele, vou libertar ele. Cai a algema, pá, libertou, aleluia. E eu vou dar a ele liberdade. Ah, conhecereis a verdade vos libertará. Ele disse: não é mais escravo, agora é livre. Quantos são livres nessa noite? Você é livre nessa noite? Ele te remiu, por isso você é livre. Aí ele diz: você é livre, eu te chamei. Além de ser livre, ele chamou você. Ele chamou para quê, pastor? Para fazer uma grande obra. Ele diz: eu escolhi a vós e vos nomeei para que desses fruto, e o fruto permanecesse. Ei, Jesus te chamou não para ficar só sentado na igreja. É gostoso ficar sentado na igreja, é maravilhoso, pastor. Não tem coisa melhor, vou no culto, não me aborreço. Claro que é bom. Hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão sendo, como eu vou dizer, pastoreados pela internet. Pastoreados pela internet, pelo YouTube. Eu vou ficar assistindo mensagem do YouTube a vida inteira. Eu não quero estar na igreja, porque na igreja tem problema, na igreja tem pessoas difíceis, na igreja tem tribulação, na igreja tem luta. Eu passo tudo na internet, pastor. Aí eu ouço aquelas pregações tremendas, maravilhosas, porque o pastor da internet só prega aquilo que eu quero ouvir. Aí está lá, ó, santificação, sem ela ninguém pode ver Deus. Esse aí eu não quero ouvir, não. Vitória, Deus tem vitória para você. Essa palavra é fogo puro, eu vou ouvir. Eu quero ouvir aquilo que me agrada ao coração. Mas eu vou dizer para você, até você que está na live, você precisa de uma igreja. Você não tem que ser pastoreado pela internet, não. Deus colocou homens de Deus, pastores, para pastorear a tua vida. E você tem que estar na igreja, por quê? Porque viver com quem pensa igual você é fácil. Difícil é viver com aquele que pensa diferente. E entender que até aquele que é diferente, Jesus pode mudar o coração e fazer com que todos estejam unidos num só propósito. Isso é igreja. A igreja do Senhor é uma só. A igreja do Senhor, aleluia, a noiva do Cordeiro, lavada e remida, quando está dentro da vontade, da direção de Deus, é uma só em pensamento, é uma só em direção, é uma só em bênção, é uma só em unção. E Deus abençoa esta igreja. Você foi chamado para estar nessa igreja. Você foi chamada para estar nessa igreja hoje, nesta noite. Você foi chamado. E aqui eu termino dizendo que você tem valor. Eu dei o Egito, a Etiópia e Seba por ti. O que tinha no Egito, pastor? Linho fino. O que tinha na Etiópia, pastor? Ouro. O que tinha em Seba, pastor? Unguento. Era caríssimo, meu irmão. Hoje você vai na Boticário, é caro pra caramba também, mas você não tem que deixar o teu fígado lá. Mas naquela época, um vaso de alabastro custava uma casa. Era caro. As pessoas usavam, o desodorante da pessoa era o próprio suor, não é verdade? Aí elas pegavam os matinhos assim e jogavam assim na cabeça, assim, era isso. Pobre não tinha direito a ter perfume, só quem tinha era reis. Porque era muito caro, mas aí Deus está dizendo assim: eu dei o melhor para você. Eu dei o que eu tinha de mais caro por você. Eu dei o que tinha de mais precioso. E o que foi dado por você, minha querida? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por você, você está aqui porque Ele se entregou por você. Aleluia, custou caro você estar aqui. Por isso valoriza a tua salvação, valoriza o teu chamado, valoriza aquilo que Deus é na tua vida. Se coloca de pé, meu querido. Diga comigo assim: o que eu vou passar? Ih, está muito fraco, rapaz, deve ter sido muito ruim a mensagem. Estou indo embora, paga a luz aí, Juscel. Diga assim: o que eu tenho que passar, infelizmente, eu terei que passar. Pois o Evangelho de Cristo não é facilidades, mas Ele vai passar comigo. Diga: mas Jesus vai passar comigo, porque eu não vou passar sozinho. Vamos louvar ao Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos aí. Como é que você está hoje? Como é que você adentrou aqui? Deus te resgatou, meu querido e minha querida. Eu sei que eu grito um pouco assim, eu falo um pouco alto, quem sabe aí não seja aquela voz de Cid Moreira, né? Mas o Espírito Santo é poderoso para trazer esta palavra para o teu coração. E aonde eu não consigo chegar, Ele chega. Aonde eu não consigo alcançar, o Espírito Santo chega. Em nome de Jesus, ó Pai, abre, Senhor, os ouvidos para que ouça esta palavra. Abre o coração para que esta palavra venha entrar nessa vida e frutificar.
Oh Deus, essa pessoa que entrou aqui, Senhor, quem sabe precisando de uma mensagem, uma palavra, o Senhor hoje falou conosco, o Senhor hoje ministrou no nosso coração, o Senhor hoje ministrou na nossa vida. Meu Deus, que essa palavra frutifique no coração daquela pessoa que está ouvindo esta palavra. Presta atenção nesse louvor, presta atenção nesse louvor que a Sara vai cantar. A diaconisa Sara vai louvar o Senhor. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém. Aleluia! A estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor e ouço teu clamor. E minha destra não falhará. Há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei e te sustentarei com minha mão. Eu sei Feche os teus olhos assim. Eu não sei como você está hoje. Quem sabe você esteja pela live ouvindo esta palavra. Hoje é noite de concerto, é noite de renovo, é noite de acalento. Quem sabe você precisa de um abraço. E o Espírito Santo te alcança onde você está aí. Hanabá, Suri, Alabá, Shuri canta, Alabá. Oh, Xalabá, aleluia.